do sexo à supraconsciência, do vil ao celestial. Meus amigos, esse assunto, ele é tão infinito, ele é tão gigante, que eu acho que eu tenho que dividir ele em 500 vídeos, fazer um tratado sobre esse assunto, um ensaio incansável, porque o sexo ele é a energia mais poderosa e menos compreendida do ser humano. O ser humano, ele anseia dominar o universo, mas desconhece completamente o urânio radioativo, o urânio nuclear, que contém esse átomo sexual. Por que negligenciamos tanto o sexo? Por que o sexo é proibido? Por que as religiões tanto crucificam algo tão sagrado e belo? É evidente que nós precisamos estudá-lo, compreendê-lo a fundo. Hoje, principalmente no mundo moderno, nós vivemos a total devassidão, deturpação da verdadeira essência do sexo. E isso tem arregaçado, destruído, escravizado a humanidade. Na verdade, o ideal, o Brahmacharya, diz que nós devemos superar o sexo. O sexo, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para a transcendência. Como assim, Viking? Sim, ele não é o fim. Ele é um meio para um fim. Quando nós fazemos sexo com uma mulher, nós curtimos o momento e sempre esperamos o coito, a ejaculação, os finalmente. É claro que aproveitamos o sexo em si, mas com o sexo nós buscamos aquele ápice, aquele zênite, aquela órbita da ejaculação. Esse momento é o mais próximo que a humanidade pode chegar da essência de Deus. É a sensação do absoluto, do eterno, do alfa e do ômega. Esse transe, esse frenesi, essa resolução do sexo. Porém, como o ser humano tem feito do sexo fim, depois de alguns minutos, toda aquela sensação celestial de gozo e de eternidade acabam. Vindo o cansaço, vindo a tristeza, vindo o desânimo e vindo principalmente a vontade de atingir essa essência, atingir esse patamar novamente daqui a algumas horas, tornando algo belo, singelo, em algo bestial, usado de forma muito errada. O sexo, como finalidade, ele é como um quarto fechado, escuro e imundo. As pessoas, elas vivem vivem nadando nessa sujeira, nessa imundície, nesse quarto fechado, né?
E elas se regozijam dessa imundície. É o que elas conhecem. É o que elas entendem. É a matrix delas. Isso é o sexo como finalidade. Um quarto imundo. Agora, quando a pessoa, ela de fato consegue encarar o sexo como meio para um fim, é como se essa pessoa, neste quarto imundo, abrisse a janela do quarto. E quando ele menos espera, os raios ultravioletas do sol entram nesse quarto imundo e escuro. E ela contempla um universo infinito lá fora, muito belo, florido, ensolarado, rico, infinito. Isso, meus amigos, é uma bela analogia para a transcendência do sexo. O sexo, quando ele se torna supraconsciente, quando ele está além mesmo de nossa existência, de nossa materialidade, é de fato a contemplação de Deus. Isso é incrível, incrível. O grande problema hoje, e há muito tempo, o grande problema da humanidade é a repressão sexual. Todas as religiões, a cultura, a tradição, reprime algo maravilhoso, algo excelso, algo lindo e necessário, vinculado à biologia, à fisiologia humana. Quando alguém vem falar de Deus para mim, eu pergunto para ela se ela conhece o sexo. Porque se ela não conhece o sexo, o ato sexual, a forma com que o ser humano atualmente encarnado consegue ter o lapso da divindade, se ele não conhece bem o sexo, ele não conhece a Deus. Ele não teve um vislumbre de Deus mediante essa união plena com o oposto. É muito louco. E é exatamente essa repressão sexual que tem tornado homens em tarados, em alucinados, em bestas, em sub-humanos, vampiros, lobisomens, estrupadores, violentadores, zumbis atrás de carne. É pesado. Eu lhes desafio agora. Façam um teste. Uma pessoa fala sobre algo para você que você não conhece. E essa pessoa fala: olha, se eu fosse você, eu me manteria distante disso. Ah, mas por que eu devo me manter distante? Não interessa. Se mantenha distante, não pratique, não faça, porque é errado. Eu lhes garanto que vocês não conseguirão fazer mais nada enquanto vocês não desbravarem essa questão, essa curiosidade, os porquês que é proibido, o porquê que não se pode fazer, porquê que você não pode saber dessas coisas. Mesma coisa é o sexo. Se o sexo fosse encarado como algo normal, fisiológico, algo que é intrínseco ao ser humano, essa bestialidade não existiria. O corpo da mulher, por exemplo, seria algo corriqueiro. A beleza da nudez, né? Os seios, as nádegas, as coxas, tudo isso seria apreciado de forma diferente, né? Existem alguns templos na Índia, os templos foram construídos com imagens de Kama Sutra, casais em poses sexuais, né, de todas as maneiras, de todas as formas.
muito belo. O nome dos templos é em indiano, né? Até fugiu o nome do idioma aqui. Mas só pesquisar na internet os templos na Índia sexuais, né? Coloca qualquer coisa. Depois eu procuro aqui direitinho os nomes e passo para vocês. Mas o que se entendia? Uma pessoa chegava, né, com essa vontade sexual, com pensamentos sexuais, ela sentava, ela meditava naquelas imagens, né, de seres humanos em posições de sexo. E ao contemplar aquilo, a mente dessa pessoa automaticamente relaxava. Aquele desejo entorpecido de sexo caía por terra. Porque não é mistério. Ela meditou em face a uma imagem, né? Um templo que, apesar de imagens sexuais, né, não separa o que é divino e do que é carnal, do que é sexual. Vocês conseguem entender a maravilha disso? O sexual, o sexo supraconsciente, o sexo como meio para um fim, ele é divino. Ele é divino. É divino. Para quem é cristão, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele colocou o gene de Cristo em Maria por um sexo supraconsciente, por algo divino. Não com o sexo carnal, o sexo fim, mas uma supraconsciência engravidou Maria. Foi engravidada pelo Espírito Santo, que é Deus, né? Em vista da Bíblia. Como que o ser humano conseguiu desconectar o sexo da divindade, o sexo daquilo que é sagrado? O sexo é sagrado. Aí que está a loucura moderna. Então o grande problema da humanidade hoje é essa repressão sexual. Quando se reprime algo que é biológico, meu amigo, carvão, enxofre e salitre, natural que se exploda. Vocês estão gerando monstros, demônios na pele de seres humanos, vampiros, diabos, estupradores, que sequer conseguem raciocinar. Quando esse ímpeto sexual, de forma natural e divina, não é contemplado, não é realizado, essas criaturas não conseguem pensar em mais nada durante o dia. O sexo se torna um Deus para eles. É por isso que para onde você olha é mulher nua em outdoor, é revista pornô, é lingerie, é pornografia, é site pornô, é filme pornô, é música pornô, é funk pornô, tudo na cosmologia terrena, no Ocidente principalmente, gira em torno do sexo. O sexo se tornou divindade. O sexo representa o Ocidente moderno. Por causa dessa repressão bestial, inumana, insano, louco, insensato. Totalmente insensato isso. Então, para chegarmos a Deus, nós devemos compreender o sexo. O sexo não como uma diversão, não como algo para curar carência, não como algo para lazer. Mas quando se tem alguém, não estou falando de casamento, não estou falando nada de relacionamento, nada disso. Eu estou falando de um homem e de uma mulher que querem transcender a carne. Uma proximidade, uma conexão espiritual, uma transcendência entre dois seres tão grande
que os dois se tornam um só, uma só carne. Quando esses se deleitam, né, com o tão mítico amor que hoje é tão desconhecido, mas existe. O amor, ele é tão surrupiado, pisoteado no mundo moderno, que claramente, compreensivelmente, é reputado por um mito, por uma mentira, por uma construção social. Mas que, se vocês analisarem no âmago, não é. É algo que existe, mas está totalmente enterrado. 7 palmos fundo na terra. Uma sepultura bem escavada, bem escondida. Mas quando esses dois se unem num amor, não amor eros, nada disso, um amor que beira o ágape, quando essas duas mentes, essas duas almas, elas entendem que essa união é para suplantar o sexo, para atingirem a supraconsciência espiritual. Quando não existe ali mais uma relação de homem e mulher, carnalmente falando, mas é como se fosse um entendimento de que o homem se tornasse o pai daquela mulher e aquela mulher se tornasse a mãe deste homem. É quase que uma relação sagrada entre mãe e filho, pai e filha. Cara, vocês conseguem entender a profundidade disso? Quando se tem isso, cara, quando você dorme junto com uma mulher, não vai ter mais o natural que o homem coloque a mão ao dormir no seio da mulher, né? Representando a imagem de um filho com a tua mãe, né? E a mulher bota a mão na cabeça do homem, representando a mãe para um filho. Cara, isso é divino. Como que o mundo se perdeu disso? Isso é supraconsciência. Um casal nessa densidade fina, nessa compreensão, nesse dissolvimento da matéria, estão completos, são um só. Não há como haver briga, não há como haver desentendimento, porque é uma mente só. Vocês conseguem enxergar a capacidade, a infinitude do poder do sexo? Isso é uma bomba nuclear na mão de quem compreende, na mão de quem sabe manusear e tem bom senso, boa fé, quer de fato suplantar a mediocridade, suplantar até a humanidade. Como? Quando nós vamos ter isso no mundo moderno? Esse mundo ridículo que nós vivemos hoje. Se eu chegar e falar isso para uma mulher média, né? 99% da mulherada aí, mano, aí a mulher vai mandar me prender. Mano, cara, esse tem que ir pro psiquiatra, tem que ir pro Quatis, pro sanatório em Quatis. Cidade perto aqui, vizinha, que tem um manicômio lá. Às vezes eu até penso, porra, acho que eu tô precisando ir pro manicômio, velho. Tem umas ideias aqui que... Como é que eu vou levar essas ideias pro povo, né? Pras pessoas. Mas não, cara. As ideias, cara, o Red Pill tem que ser dado, tem que ser mostrado. Doa quem doer. Mas entende o poder do sexo, gente. O poder do sexo como um meio para um fim. E esse fim é a eternidade em Deus. O fim é, de fato, essas duas pessoas que se transformaram em uma. Essa é a verdadeira família que Deus fala na Bíblia. Essa sim é a estrutura que Deus formou. O primeiro instituto de Deus é isso aí. Essa é a verdadeira família. Agora a família moderna é um monstro, um Frankenstein, um projeto de laboratório mal feito, um escarro
se tornou a família moderna. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu preciso que a humanidade entenda da necessidade de que o sexo... As pessoas precisam entender que o sexo ele vai ser responsável por melhorar a humanidade. Gente, eu fico perdido, eu não sei onde... É muito grande esse assunto. Eu quero muito dar esse assunto para vocês completos. Mas é impossível eu falar tudo em um vídeo. Esse assunto aqui é para 100 vídeos. É para estar sempre fazendo algo sobre esse assunto. É o assunto mais importante. É a salvação da humanidade. O entendimento e o domínio do sexo. De verdade. Falo de todo o coração para vocês. Para finalizar esse vídeo, para fechar com chave de ouro, entendam isso. O sexo ele vai ser responsável para melhorar a humanidade. O verdadeiro sexo vai melhorar a humanidade. Sabe por que a humanidade moderna ela tá tão feia? Feia não é aparência, alma, espírito podre. A forma como o ser humano tem nascido, a concepção dessas crianças é bestial. As crianças não estão sendo projetadas, elas estão sendo escarradas, vomitadas pela consequência de um sexo monstruoso. O sexo do ser humano moderno, ele é comparado a sexo de cão na rua, né? Aquele sexo instintivo, que no final os bichos ficam grudados, ficam pregados um no outro, né? Aquele frenesi animal, coisa sem espírito, louca, insana, apaixonada. Muito parecido com o sexo de cão, o sexo masculino, aliás, o sexo humano moderno. E as crias disso, a concepção, as crianças que têm nascido disso, é uma consequência bestial, não tem plano, não tem projeto. É um vômito de um sexo bestial. É um vômito do vômito. Analisem racionalmente qual a probabilidade, qual a possibilidade dessa humanidade dar certo, sendo gerada de uma forma tão infernal como essa. Uma outra analogia que pode iluminar muito bem isso é se você desse na mão de um bêbado um martelo e um prego, né? Um martelo e uma fenda para esculpir uma escultura. Para um bêbado, um cara muito embriagado vai esculpir uma escultura. O que você acha que no final, quando esse bebum totalmente bebedado terminar, o que você acha que vai estar ali? Uma aberração, uma monstruosidade, uma deformidade. Mesma coisa é esse sexo. Mesma coisa é essa monstruosidade, essa calamidade. Necessário, irmãos, o entendimento verdadeiro do sexo. O sexo como meio para se chegar a um fim, a uma supraconsciência, uma unidade entre homem, mulher e Deus. Projetar a criança. A criança tem que ser fruto de uma obra celestial, um projeto, uma energia gerada numa positividade celestial, num amor ágape, que beira o ágape. Quando as crianças deste mundo começarem a ser geradas com amor, o amor que Deus tem pela humanidade,
Nós viveremos o paraíso na terra. Mas é isso. Acho que já tem bastante informação para esse áudio. Gosto muito de falar desse assunto. E vou continuar a falar porque essa é o primeiro passo para a salvação da humanidade. E eu, como um grande idealista, mesmo às vezes nostálgico, às vezes melancólico, eu acredito no poder de Deus e acredito no poder do sexo. Não restrinjo Deus em nenhuma religião. Não quero. Tenho a minha crença, evidente, vocês sabem no que eu creio. Mas eu, como um bom crente, eu evito mencionar certas coisas, porque tem muita gente, muitos irmãos, queridos irmãos, que às vezes se sentem incomodados com alguns termos e estes não conseguem se desbloquear. E eu entendo isso, é mais do que natural. Respeito vocês. Por isso, eu falo de virtudes aqui, de princípios. Muitos deles se coadunam com o que eu acredito, né? E não necessário se faz citar nomes, doutrinas, dogmas, porque, ao meu ver, isso aprisiona, isso bloqueia algumas pessoas de se libertarem. Agora, se eu falo de forma racional, de forma livre de dogmas, eu tenho certeza que essas pessoas também se libertarão, assim como eu estou buscando essa liberdade, sem se restringirem a nada. No mais é isso, meus amigos. Compartilhem essa mensagem de amor, essa mensagem, sinceramente, talvez é a mensagem mais importante feita até agora nesse canal. Uma mensagem que é como se a Blue Pill fosse um mundo e essa mensagem fosse uma bomba nuclear Red Pill para destruir todas as bases, todas as estruturas da Blue Pill. Porque o homem, a partir do momento que o homem dominar o sexo, entender o sexo, praticar o sexo como meio, o mundo será um lugar melhor. Acredito nisso do fundo da minha alma. Então, amigos, me ajudem a ativar essa bomba nuclear e me ajudem a protegê-la até que esta se exploda. Fiquem em paz.